o resultado da perda dele é deixar de ser luz, é deixar de pregar a verdade, é deixar de anunciar Cristo. Então o que é a perda, meus amores, do primeiro amor? Nicolaítas faziam isso. Ensinavam que o pecado que elas cometiam com o corpo não afetava a alma, que elas não precisavam se preocupar. Então Jesus vem com este porém. Tenho porém contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Então a gente vai entender agora, meus amores, a partir de agora, o que significa este perder o primeiro amor, tá? Vamos ler aqui por quê? Porque muito tem a ver este perder amor aqui com o contexto do que está sendo escrito, do que Jesus escreve aqui mais embaixo quando fala que eles têm que se arrepender onde eles caíram, e aí vem um castigo, caso eles não se arrependam. Então é muito importante a gente entender o contexto para entender o que significa a perda deste primeiro amor. Olha só. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então vamos lá. Então Jesus vem falando com esta igreja madura, uma igreja experiente de 40 anos, que tinha excelentes obras, que aparentemente era uma igreja perfeita, mas Jesus vem e fala que eles têm um problema, e um problema sério. Que esse problema é que eles abandonaram o primeiro amor. E que se eles não se arrepender, não lembrar da onde eles caíram e não se arrepender, Cristo mesmo vai vir e vai remover o candeeiro deles do lugar. O que é o candeeiro que a gente começou estudando, que o próprio Senhor Jesus disse lá em cima? Candeeiro é a igreja. O que o candeeiro faz? O candeeiro ilumina. O candeeiro dá a luz, brilha. Então o candeeiro, que é a igreja, conforme as palavras do próprio Senhor Jesus, versículos mais acima, é a luz do mundo. Ou seja, a igreja é a luz do mundo. Então Jesus está falando para essa igreja de Éfeso que se eles não se arrepender de ter abandonado o primeiro amor, Cristo viria e removeria o quê? O candeeiro deles do lugar. Ou seja, eles já não seriam mais uma igreja. Não seriam mais a luz do mundo. Seria tirado deles o privilégio de anunciar a Cristo e este crucificado. Seria tirado deles o privilégio de ser a luz do mundo. Olha só como a gente tem que aprender a meditar. E é importante a gente entender isso para a gente entender o que é esse primeiro amor que eles perderam. Que tanto se fala por aí no falso evangelho, que é, porque no começo era muito dedicado, no começo vinha na igreja todo dia, no começo fazia muito jejum, no começo fazia muita oração, no começo não saía do altar, entregava tudo no altar, fazia muito voto, fazia muito campanha, no começo limpava banheiro, estava todo dia, se o pastor tinha que mandar embora, porque senão não saía da igreja. No começo, não saía dos hospitais, das ruas, entregando folheto, entregando jornal, evangelizando. No começo, fazia isso, fazia aquilo, fazia aquilo. Não, gente, ladainha de falso profeta. Ladainha de quem não conhece o que é o verdadeiro amor e o que é o primeiro amor. Não tem nada a ver com isso que os nicolaítas ensinam. Ui, já tô adiantando o estudo. Já estou adiantando o estudo que a gente já vai falar. Gente, vai ficar longuinho esse estudo, mas vai valer a pena. Então vamos lá, daqui a pouco a gente fala dos nicolaítas. Não, meus amores, é muito importante a gente entender esse contexto de que Jesus está falando. Se vocês não se arrepender
de ter perdido o primeiro amor, eu vou tirar o candeeiro, a luz de vocês. Vocês não vão mais me servir como igreja. Não vão mais me servir, não vão servir mais como luz do mundo. Veja que aqui não está falando mais que eles vão perder a salvação. Não está falando de perder a salvação. Está falando de perder a oportunidade de brilhar, de gritar aos quatro cantos da terra que Jesus Cristo é o Senhor. Imagina perder esse privilégio. Lembra que eu falei no início que antes de começar eu já tinha interrompido 2 vezes porque eu mesmo orando, eu mesmo pedi, meu Deus, me livra disso, me livra de cair nisso. Me livra de cair nisso, de perder o privilégio que eu tenho de ensinar Cristo e este crucificado. Deus me livre de perder o meu candeeiro, de perder a minha luz, de deixar de ser luz nesse mundo. Posso perder tudo, menos isso. Então, aí vocês vão vendo o que é este primeiro amor. Se o resultado da perda dele é deixar de ser luz, é deixar de pregar a verdade, é deixar de anunciar Cristo. Então, o que é a perda, meus amores, do primeiro amor? Qual é a missão da igreja neste mundo que a gente tem cansado exaustivamente de ensinar neste canal? Qual é o propósito de Deus para salvar um pecador, para salvar a sua igreja, o seu corpo? Tanto fisicamente, pessoa por pessoa, como depois juntar esse corpo, né, em comunidade para um servir ao outro com seus dons, enfim. Qual é a função da igreja neste mundo? Ser a luz do mundo. Nós fomos salvos para ser luz do mundo, para quê? Para dar glória a Deus, para que o mundo dê glória a Deus. Qual era a missão de Israel quando Israel foi escolhida a Deus? Para Israel ser a luz para o mundo, a luz para os gentios, a luz para as nações, para que as nações viessem dar glória a Deus. Israel falhou, então agora veio a função, a missão da igreja. Viver para a glória de Deus, ser luz para o mundo, ser luz para os gentios, ser luz para os pecadores, ser luz para os mortos espiritualmente, para que as pessoas venham conhecer a Deus através de nós. Fomos a lamparina acesa para brilhar, para testemunhar de Deus e de Cristo. Essa é a função da igreja. Essa é a função da igreja. Ser testemunhas vivas de Cristo nessa terra, de Cristo e este crucificado, do Cristo que viveu e morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Essa é a função da igreja. Essa era a função de Éfeso. Brilhar, pregar este Cristo com toda a força, com todo o coração, com toda a mente, com todo o entendimento. Anunciar, defender a verdade que eles aprenderam de Paulo lá atrás. Vamos voltar lá na carta de Efésios. Gente, é muito legal quando a gente vê o Espírito Santo, o próprio Cristo, o Espírito Santo guiando Paulo para escrever e o próprio Cristo alertando, lembrando eles do que eles aprenderam lá atrás com Paulo. Gente, é muito legal. Vamos voltar lá em Efésios para a gente ver. Lembra da oração que Paulo fez pelos Efésios? Lembra das orações? A gente já estudou isso lá no canal do Evangelho Sem Filtro do meu marido. A gente tem aqui no canal também.
A oração que Paulo fez, olha só, quando ele fala, por isso também eu tenho ouvido falar da fé que há entre vós no Senhor Jesus e do amor que vocês têm com todos os santos, ou seja, o amor pela igreja, o zelo, né? Olha o que eles tinham. A fé que eles tinham em Cristo, olha só, vamos vendo o que essa igreja perdeu. A fé que eles tinham em Cristo e esse amor que eles tinham pela igreja. O zelo, o cuidado que a gente acabou de ler lá, que Jesus elogiou eles, que eles tinham. Aí Paulo fala assim, ó, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em todas as minhas orações. Olha só, olha só, olha só. Para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, olha aqui, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no quê? No pleno conhecimento dele. Olha aqui a oração de Paulo. Para que iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua esperança nos santos. Olha só a oração de Paulo por essa igreja de Éfeso. Olha só o que essa igreja sabia, o que essa igreja, Paulo estava orando para que essa igreja crescesse nesse entendimento, neste conhecimento, neste amor de Deus. Olha aqui, olha só. Paulo fala assim, ó, aqui no capítulo 3 de Éfeso, aí ele diz aqui, ó, a segunda oração de Paulo pela igreja de Éfeso, né? Para que assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Olha só, fé, amor, fé, amor, fé, amor, fé. E lá, Cristo falando, eu conheço as obras de vocês são perseverantes, vocês são zelosos, vocês odeiam o pecado, vocês odeiam os homens maus, vocês odeiam os falsos profetas. Olha só, vocês perseveraram, vocês tiveram fé na hora da luta, da prova. Olha aqui, Paulo falando. Fé e amor estando vós alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos, ou seja, com toda a igreja, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Olha só, a oração que Paulo tinha pela igreja de Éfeso, e a oração e o que Jesus vem aqui falando que eles perderam. Eles tiveram fé para zelar, para fazer boas obras, para zelar pela igreja, proteger a igreja dos falsos profetas. Mas eles estavam esquecendo de algo. Eles perderam este primeiro amor. Eles perderam essa essência de que eles eram luz para os gentios, luz para as nações. Eles estavam esquecendo daquele conhecimento e entendimento, a plenitude do conhecimento do amor de Cristo, de Deus, a largura, a altura, a profundidade do amor de Cristo.
Eles estavam esquecendo disso e que era isso que eles, como luz para as nações, tinham que saber, entender e crescer para poder anunciar isso. Porque não se pode falar de algo ou de alguém que tu não conhece. Não se pode falar com propriedade, com veemência, com certeza, com segurança, de alguém que tu não conhece, de alguém que tu não tem intimidade. Como que tu vai iluminar alguém se tu tá no escuro? Ou se tu tá assim com aquele foquinho assim que pisca, aquele foquinho que pisca um pouquinho e apaga, pisca e apaga, pisca e apaga, pisca e apaga. Não dá. Não tem como. Éfeso estava esquecendo. Éfeso estava esquecendo de quem eles eram, a luz deste mundo. Que a missão deles era pregar esse Cristo crucificado com todo amor, com todo entendimento. A ponto de ir até a morte, se fosse preciso. De ser um mártir por amor a Cristo, se fosse preciso. O mesmo amor de Cristo que se entregou por essa igreja. Éfeso estava esquecendo de pregar Cristo e este crucificado com este amor inicial que eles tinham, esse conhecimento pleno que eles tinham de quem era Cristo, de quem era Deus. Eles estavam ensinando de qualquer jeito, eles tinham perdido o primeiro amor, essa essência de que para ensinar, para ser testemunha de Cristo, eu tenho que conhecer. Como que eu posso testemunhar sobre algo se eu não estava lá, se eu não vi, se eu não vivi? Eu não posso testemunhar de algo que eu não vi, que eu não experimentei. Éfeso estava ensinando de qualquer jeito. Estava ensinando já. Eles estavam tão preocupados em zelar pelas coisas da igreja e fazer muitas coisas ali e proteger dos falsos profetas, em defender o evangelho, que é importante, tudo é importante, mas eles estavam esquecendo de quem eles, por que eles estavam fazendo isso e por quem eles estavam fazendo isso. Por Cristo e para a glória de Cristo. E isso significa que eles estavam perdendo a essência do amor que eles tinham por Cristo, por esse Cristo que resgatou eles da morte. Nós estávamos mortos em delitos, Efésios capítulo 2. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, condenados, éramos filhos da ira, mas a graça de Deus nos alcançou. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não é de vós, é dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para ser luz, para boas obras. Vocês estão entendendo, meus amores? A igreja de Éfeso estava perdendo. Vocês abandonaram o conhecimento pleno da largura, da profundidade do amor de Cristo, do plano de Deus Redentor. E com isso, vocês não estão sendo luz. Porque não adianta fazer, não adianta defender o evangelho, não adianta denunciar falso profeta, não adianta zelar, ajudar, cuidar da igreja, se isso não for feito com todo o amor, todo o entendimento, toda a mente, todo o coração de quem é Deus e de quem é Cristo. Com um amor puro, um amor genuíno por Cristo. Gente, quando eu venho aqui falar para vocês, eu não venho simplesmente aqui falar doutrinas, ensinar doutrinas para vocês. Eu venho aqui ensinar Cristo e este crucificado. Eu quero que vocês conheçam Cristo.
o amor, a altura, a largura, a profundidade do amor de Cristo, do que Ele fez por vocês, como Ele fez por mim. Eu quero que vocês conheçam a graça deste Deus, o amor deste Deus. Isso é o que eu venho fazer aqui para vocês. Eu não venho aqui, tanto é que eu falo com vocês como eu falo na minha casa, como eu falo com a minha família. Eu não fico procurando palavras difíceis para falar, eu não fico procurando fazer tudo perfeitinho, tudo cheio de... Não, eu venho aqui falar daquilo que eu vivo, daquilo que eu conheço de Cristo. Porque isso é o primeiro amor. Isso é falar com propriedade daquilo que eu conheci, do Deus que me conheceu, do Deus que me tirou do inferno. Eu vim aqui para ser luz para vocês. Isso era o que Cristo estava cobrando da igreja de Éfeso. Vocês estão fazendo muitas coisas boas, que faz parte das boas obras. Vocês foram salvos para fazer boas obras. Lembra o que Paulo disse? Somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo para fazer boas obras. É um ensinamento para a igreja de Éfeso. Faz parte proteger a igreja, defender a igreja, servir a igreja com os dons, ser contra falsos profetas. Faz tudo isso parte. Só que nada disso vai servir se o amor genuíno, se o entendimento pleno do porquê tu deve fazer isso não estiver em primeiro lugar. Cristo, tudo é por Ele, por meio dEle e para a glória dEle, para a glória do nosso Deus. Então, quando a gente fala que a função da igreja, do candeeiro, é brilhar, é iluminar, é isso. É ser testemunha de Cristo. E para mim ser testemunha de Cristo, eu preciso conhecer Ele, eu preciso ter a intimidade com esse amor dEle. Então eu posso passar isso para as pessoas. E a igreja de Éfeso abandonou esse pleno conhecimento que eles tiveram lá atrás, que eles aprenderam. Ele abandonou este amor puro, genuíno, de amar a Deus e a Cristo e crescer em conhecimento da largura e da profundidade e da altura desse amor de Cristo, da plena vontade de Cristo, do evangelho se espalhar pelo mundo. A igreja de Éfeso, gente, lembra que Paulo disse? Não existe mais separação, o evangelho agora não é só para judeus, é para o mundo todo, não existe mais uma parede que separa. Igreja de Éfeso, vocês estão esquecendo isso. Vocês estão abandonando o primeiro amor. Vocês estão esquecendo que vocês foram chamados para ser luz do mundo, dos gentios. Vocês vieram para brilhar, para pregar o evangelho. Para pregar o amor de Cristo, a profundidade do amor de Cristo e de Deus. Por isso a consequência. Por isso. Ora, se vocês não brilhar, se vocês não forem um candeeiro que vai brilhar, que vai proclamar o testemunho de Cristo, que vai proclamar a verdade do evangelho, a verdade do que Cristo for, eu vou tirar vocês, vou tirar e vou colocar outro. Tá vendo por que esse porém tenho contra ti de Cristo para a igreja de Éfeso era tão doído? Porque eles aprenderam. Paulo orou por eles. E eles começaram, eles faziam, mas alguma coisa aconteceu, sabe por quê? Alguma coisa aconteceu e a Bíblia não diz. E especular é tolice. Mas a Bíblia fala assim, Jesus fala assim, lembra-te de onde caíste. Nós não sabemos, mas essa igreja aqui deveria saber o porquê. Lembra de onde vocês caíram. Lembra em que momento vocês esqueceram
o motivo pelo qual vocês estão nesse mundo, o motivo pelo qual vocês foram salvos, o motivo pelo qual vocês foram chamados para ser corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Ser um candeeiro que ilumina as pessoas, que leva a salvação. Lembra do momento em que vocês esqueceram disso. Lembra do momento em que vocês deixaram de viver esse amor de Cristo que excede todo e qualquer entendimento. Lembra do momento em que vocês começaram a falar de Cristo mecanicamente. E não porque vocês realmente vivem e creem nisso que Ele fez por vocês. Não é um amor genuíno, não é um amor puro, sincero. Lembra o que aconteceu? Em que momento vocês abandonaram isso? Em que momento vocês caíram? Em que momento vocês começaram a andar mecanicamente? Fazendo coisas boas, mas esquecendo de quem e por quem e para quem vocês estavam fazendo. As boas obras não é para nossa glória. É para a glória de Deus. É para a glória de Cristo. Então, em algum momento, essa igreja caiu. Lembra depois de onde caíste. E arrepende-te. O que aconteceu? O que foi que aconteceu com vocês? A igreja sabia. Alguma coisa aconteceu. Naquelas épocas, dessas épocas aqui, muitas igrejas eram perseguidas até a morte. Né, que nem a gente vai ver mais na frente, a igreja de Pérgamo, né, o que fala aqui de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto, né, então, naquela época, ser uma testemunha de Cristo, a palavra testemunha, ai meu Deus, isso tudo vai ficar longo. Mas é importante vocês saberem. A palavra testemunha, ser testemunha, no original significa mártir. Ser mártir. Cristo, a testemunha fiel, ou seja, o mártir fiel. Como a gente, aqui no início da epístola de João, Cristo, a testemunha fiel. Ou seja, Cristo, o mártir fiel. Cristo não foi um mártir. Ele não veio e não morreu pela igreja. Então, quando fala de ser testemunha, fala de ser mártir, ou seja, de chegar ao ponto, a testemunha de Cristo é aquela que, por defender esse amor, ela crê tanto, é um amor que liga ela, porque é o mesmo amor de Cristo, esse é o amor genuíno, é o mesmo amor de Cristo. É um amor incompreensível, que não se pode explicar pela largura, pela altura, e eu gosto sempre de repetir, que nós nunca vamos alcançar chegar a este entendimento ou amar dessa maneira, mas é a mesma classe de amor que nós temos. É a mesma classe de amor de Cristo que nós temos. E a igreja de Éfeso estava esquecendo que eles tinham a mesma classe de amor de Cristo. Esse amor incomparável. Então, esse amor sacrificial, esse amor que se dá, que se entrega, por amor a esse Cristo, como Paulo se entregou, como João se entregou, porque João também foi testemunha, ele começou se apresentando aqui. Eu, João, testemunha fiel João, testemunha fiel da testemunha fiel que é Cristo. João foi um mártir, Cristo foi um mártir, Paulo foi um mártir. Antipas foi um mártir, foi uma testemunha do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque só é um mártir, só é uma testemunha quem tem este amor, este primeiro amor, este amor que nos alcança, que é o amor de Deus no dia do nosso novo nascimento. Este amor dom de Deus, porque é o próprio amor de Deus na nossa vida. Então, a igreja de Éfeso estava fazendo as coisas num amor qualquer, mas não era no amor primeiro, naquele amor dom que veio de Deus.
até eles no dia em que eles foram arrancados do inferno, quando eles estavam mortos em delitos e pecados, quando eles eram filhos da ira. Então, para ser testemunha de Cristo, ser um mártir de Cristo, tem que ter esse amor. Só quem tem esse amor, só quem conhece Deus e Cristo e defende isso, é capaz de ser uma testemunha, ser um mártir até a morte por esse Deus, por esse Cristo. É capaz de perder tudo por este Deus e por este Cristo, abandonar tudo que for por este Deus e por este Cristo. E a igreja de Éfeso estava abandonando isso. Abandonou isso. Então Cristo, com muita dor, estava repreendendo e estava falando: lembra de onde vocês caíram? Algum fato, alguma coisa trágica pode ter acontecido, não sabemos, mas a igreja que sabia, porque Jesus está dizendo: lembra-te de onde caíram, vocês caíram. Lembra aquele acontecimento? Lá vocês esqueceram. No primeiro amor, vocês esqueceram desse amor que é capaz de se entregar, esse amor que é capaz de morrer por uma verdade, por algo que defende, por algo que acredita, por algo que crê. Então lembra-te e arrepende-te. Volta à prática das primeiras obras com este amor dom, que é a mesma classe do amor de Deus. Não é o amor do mundo, é o amor de Deus, o amor ágape, o amor sacrificial, que se dá, que se sacrifica, mas não o sacrifício que o falso evangelho ensina, mas aquele que defende a verdade da cruz de Cristo, porque sabe que é a única verdade que existe. Aí ele vem e fala: se não virei, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro. Ou seja, se tu não te arrepender e não voltar a fazer as boas obras com o amor primeiro, que é o amor dom dado por Deus, o único e verdadeiro amor, o amor genuíno, do pleno conhecimento que vocês tiveram do que Cristo fez na cruz por vocês, vocês não vão servir mais para ser igreja. Vou ter que tirar vocês. Vocês vão deixar de ser uma igreja. No caso da igreja de Éfeso, né? No nosso caso hoje, vocês não vão poder mais continuar ensinando, porque não se ensina aquilo que não se vive. Não se ensina aquilo que não se defende com a própria vida. Então, vocês não vão poder mais ser minhas testemunhas. E ser testemunha, ser um mártir, sofrer por pregar o amor de Cristo, por pregar a verdade de Cristo e este crucificado, é a maior honra, é a maior glória que um cristão pode ter. Pedro disse: a vocês não foi dado só o poder de crer em Cristo, mas de padecer por Ele, de ser mártir por Ele, de ser testemunha dele e por Ele. E a igreja de Éfeso abandonou isso. Então, se eles não se arrependessem e clamassem: Senhor, me perdoa, eu não quero perder o teu brilho, eu não quero perder o privilégio de ser mártir por ti, de ser uma testemunha por ti, me perdoa. E ser cheio do Espírito, controlados pelo Espírito, para continuar fazendo boas obras no primeiro amor, no amor igual ao amor de Deus, a mesma classe de amor que é o amor de Deus. E então assim ser restaurados por Cristo e poder continuar até o tempo determinado por Ele, até a morte ou até a volta dele. Então é isso que significa isso. Vai remover esse candeeiro, não é perda de salvação, é perda de missão, de pregar o verdadeiro evangelho, e perder essa missão é perder recompensa, perder galardão. E aí ele fala: tens contudo a teu favor
que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. É muito importante entender isso aqui, meus amores. Nicolaítas, a palavra Nico no original grego significa conquistador, uma pessoa conquistadora. E laitas, que vem de laico, né, de pessoas leigas, ou seja, então nicolaítas é a conquistador de pessoas ignorantes, pessoas sem conhecimento, sem entendimento. Então vamos ver o que significa. Então Jesus está dizendo que na igreja de Éfeso eles tinham a favor deles também, que eles eram contra os nicolaítas, como Deus também é, como Cristo também é. Quem são os nicolaítas? Aqueles que seduzem as pessoas, que conquistam pessoas com palavras doces, com palavras vãs, com palavras bonitas, com fábulas. Nicolaítas são aqueles que seduzem as pessoas ao erro. Nicolaítas são pessoas que seduzem pessoas ignorantes, com pouco conhecimento, com pouco entendimento ao erro, ao pecado. No caso da igreja de Éfeso, os nicolaítas que se infiltravam dentro da igreja seduziam aqueles irmãozinhos mais assim inocentezinhos, com pouco conhecimento e entendimento, seduziam eles a crer no falso evangelho, a crer. Naquela época existia muita aquela coisa de que tinha que crer unicamente em Cristo, né? Nós éramos cristãos, tinha que crer em Cristo, mas por causa das perseguições de Roma, dos Neros, né? As perseguições que havia naquela época, que Nero exigia adoração. Que todo mundo, inclusive os cristãos, tinham que adorar o Nero como Deus e servir ao Estado. Então os nicolaítas vinham introduzidos dentro da igreja, conquistando pessoas com lábia, com palavras bonitas, com palavras fictícias, dizendo que não tinha problema, serve a Cristo, mas também serve ao Estado, porque assim vocês não vão ter problema, assim vocês vão ter vantagens, tanto na igreja como com o governo romano. Também insinuavam, também conduziam, seduziam os leigos à prostituição. Lembra que era um lugar de prostituição? Então conduzia as pessoas a crer no falso evangelho, dizia para as pessoas que elas podiam servir a dois senhores, a igreja e a Roma, e diziam para as pessoas que o pecado que elas cometiam com o corpo não afetava a alma. Nicolaítas faziam isso. Ensinavam que o pecado que elas cometiam com o corpo não afetava a alma, que elas não precisavam se preocupar. Então, por isso, nicolaítas, conquistadores de pessoas. Os falsos profetas de hoje, que seduzem as pessoas com palavras bonitas, pessoas leigas, sem conhecimento, sem entendimento, ignorantes da palavra de Deus, seduzem elas a acreditar naquilo que elas falam, dizendo que aquilo é santo, que aquilo é bom, que aquilo vai ser importante para ela, que aquilo vai fazer ela chamar a atenção de Deus, que aquilo vai prosperar ela, que aquilo vai ajudar ela, enfim, e faz ela acreditar em dois senhores, num Deus que não existe. Ou seja, crê em Deus, mas também crê no Deus deste mundo, no Deus que eles inventaram, o Deus das bênçãos, das prosperidades, o Deus das curas. Tudo isso são os nicolaítas. Então, o Jesus está dizendo, Éfeso é contra eles, assim como eu também sou. E aí ele termina falando assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, Jesus está falando aqui, ao vencedor. Quem é o vencedor? Os filhos de Deus, o cristão verdadeiro. Ora, quem são os vencedores, senão os nascidos de Deus? O próprio João fala numa página atrás aqui da Bíblia, numa carta dele, né? Ora, quem são os vencedores, senão aqueles que vencem o mundo? Quem são os que vencem o mundo, se não são os filhos de Deus? Então, qual vencedor? Aos filhos de Deus? A esses eu vou dar de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso.
Ou seja, na árvore da vida, aquela que Adão e Eva foram proibidos de comer quando eles pecaram. Lembra? Deus expulsou eles do paraíso porque disse, não dá para deixar eles aqui, porque se eles comerem da árvore da vida, o pecado vai se perpetuar por toda a eternidade. Então expulsou. Agora essa árvore da vida vai estar plantada na eternidade e todos nós vamos ter direitos de nos alimentar dessa árvore da vida para sempre, na dependência do amor de Deus eterno. Olha só, meus amores. E para terminar, porque esse vídeo já está super longo, eu quero voltar lá em Éfeso para ler para vocês como Paulo termina a carta a Éfeso, que faz toda alusão a isso que Jesus está falando para ele da perda deste primeiro amor. Olha só como Paulo termina a carta de Éfeso. Peraí, Éfeso. Olha, aqui está no capítulo 4. Éfeso capítulo 6 diz assim: a paz seja com os irmãos, o amor com fé. Ó, o amor de Deus com a fé que opera as obras da parte de Deus, Pai, do nosso Senhor Jesus. Aí ele termina falando assim, ó: a graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só como Paulo termina a carta para a igreja de Éfeso. Que a graça esteja com aqueles que amam sinceramente. Ou seja, Paulo está dizendo, tem aqueles que amam sinceramente o Senhor Jesus. Aqueles que amam e que vivem para Ele e para a glória dEle e que entendem que só estão vivos por causa dEle e vivem para proclamar essa verdade. Paulo disse que a graça esteja sobre vocês. E Jesus, 30 anos depois, vem e fala, recuperem este primeiro amor que vocês abandonaram. Este amor sincero que vocês tinham por Jesus, de entender quem Ele é, o que Ele fez. Lutem para não perder o privilégio de ser candeeiro, de ser a luz para as nações, se agarrando a este amor, vivendo este pleno, profundo e glorioso amor de Cristo. Meus amores, isso é o primeiro amor. E a perda disso vai resultar na remoção do nosso dom de servir a Deus. Vai resultar na nossa remoção de missão, de ser luz para o mundo. Então, olha a importância do arrependimento. Olha a importância de nos autoavaliarmos e de ver se aquilo que estamos fazendo não está sendo mecânico, não está sendo por obrigação, não está sendo com um amor qualquer, o amor igual ao amor do mundo, mas se está sendo feito com um amor que a gente vive, o amor que a gente tem dentro da gente, que é o dom de Deus, o amor que é o mesmo, a classe de amor do nosso Deus e do nosso Senhor. Este amor sacrificial que se dá, que vive para testemunhar de Cristo e este crucificado. É este amor que nós não podemos abandonar. Eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessa verdade, que Ele convença vocês deste amor e de arrependimento, porque os tempos são maus e os dias são curtos. Pouco tempo temos neste mundo para proclamar Cristo e este crucificado. E se perdermos este amor, se perdermos a essência de quem é Cristo, se perdermos essa intimidade com Ele através deste amor, como vamos poder anunciar Ele para os outros? Que o Senhor nos livre de cair nesse pecado, de cair nesse erro, meu Deus. Todos aqueles que ouçam essa verdade, meu Deus, sejam alcançados pela Tua graça e pelo entendimento do Teu amor.
no nome do Senhor Jesus. Amém. A gente se vê e até a próxima carta, a próxima igreja.